Olá, tudo bem? A gente vai dar início a mais uma aula, nossa aula, uma das últimas aulas que nós vamos visualizar, pelo menos do ponto de vista teórico. A matéria tá se encaminhando para o final, deu um pouco de trabalho para vocês, mas aqueles que resistiram e chegaram até esse momento vão começar a verificar que tudo se junta no mesmo pacote, tá? Então são várias etapas que a gente realizou até agora, desde para isso eu vou utilizar o nosso Frame, mas hoje a gente vai trabalhar com plano mestre de produção. Mas aqui, pessoal, a gente tem algo bem interessante, né? Nosso modelinho que a gente vem trabalhando desde o princípio. Então, a gente viu já o planejamento de vendas e operações, um plano de vendas agregado, obtido através de uma previsão de demanda. A gente verificou como fazer um plano de produção agregado e como utilizá-lo. A gente viu também quais são as políticas, estratégias e várias ferramentas de gestão de estoque. Agora a gente vai começar a ver como que funciona o plano mestre de produção e para que ele serve. E aí a gente já tem que ter uma série de itens, uma lista de recursos e etc. Porque a gente já pode começar a trabalhar com restrições. Isso, restrições um pouco menos robustas, mas a gente, aqui ó, traduzindo, seriam restrições de capacidade produtiva. Aí aqui também, uma tradução simplista, uh, Capacity Resource Planning, né? O planejamento das capacidades que a gente tem. Então aqui a gente vai ver o plano mestre, depois a gente parte para o último tópico, que é o MRP, que vocês vão perceber que ele anda em conjunto com o plano mestre de produção. Então, o plano mestre de produção, para que ele serve? O plano mestre de produção é um plano que deve coordenar a demanda do mercado em relação aos recursos internos da empresa, basicamente programando taxas adequadas de produção de produtos finais. Então, quando a gente olha para cá e vê um plano mestre de produção, é basicamente como você estaria agora, se no plano agregado a gente agregou os produtos para montar um planejamento de longo prazo. Agora a gente desagrega esse plano agregado nos vários SKUs que a empresa tem e a gente começa realmente a olhar para o plano de produção já no médio prazo e no curto prazo, olhando várias taxas de produção, olhando o que o mercado requer. Então agora a gente está trabalhando com SKU, agora a gente está trabalhando com caneta, a gente não está trabalhando com um conjunto de canetas. Então agora eu vou falar assim, eu tenho caneta preta e eu tenho caneta azul, eu tenho caneta com tubo branco e assim por diante. Eu tenho um marcador, então agora, nesse caso específico, a gente está trabalhando com a programação da produção. Por incrível que pareça, muitas empresas começam a sua estágio da produção no plano mestre e algumas somente fazem liberação de compras e liberação de programação de produção. Olha só, você percebeu que a gente veio desde um detalhamento aqui do planejamento de vendas e operações, plano agregado, estamos no plano mestre, vamos rodar um negócio chamado MRP. Tem gente que não faz absolutamente nada disso, continua trabalhando e faz ordens de produção e ordens de compra. Mas a possibilidade de você ter indicadores errados ou não ter um bom desempenho é grande. O que significa não ter um bom desempenho em planejamento e controle de produção? Ter muitos atrasos de entrega e quando você não tem esses atrasos de entrega, você supre isso com altos indicadores de estoque. Então, percebam, os dois indicadores são ruins, né? Ora, você vai ter um cliente não satisfeito, que provavelmente não vai vir a comprar novamente por conta de um atraso na data de entrega, isso é muito comum. Ou, para compensar uma falta de planejamento, você monta um estoque muito mais alto do que o que seria necessário e faz com que a empresa então não tenha o lucro que ela poderia vir a ter. Então, dentro desse plano mestre de produção, é isso que a gente vai fazer. A gente tem algumas estratégias para alcançar
os objetivos. Uma delas eu já falei, estoque de produtos acabados, gerenciamento do meu suprimento, né? Utilizando horas extras, subcontratação. Agora a gente vai começar realmente, em termos de capacidade, olhar e falar assim, poxa, eu vou diminuir, vou ter que fazer hora extra, eu vou ter que fazer subcontratação. Só um minutinho, começou a chover. Isso é aula síncrona. Vamos lá, se eu não fechar a janela, a gente vai ter um problema. Eu vou ter um problema, vou molhar minha casa inteira. Então aqui, eu fiz o gerenciamento do suprimento, né, utilizando horas extras, subcontratação. Também vou fazer o gerenciamento da minha demanda, utilizando promoções, adiantando descontos, negociando datas de entrega, sim, muito legal. Eu recomendo sempre para vocês um PCP, e por favor, me entendam, eu já vi gente no PCP que não atende telefone, cara. Porque está atrasado, a pessoa prefere não entregar do que realizar algo atrasado, né? E aí começa a não atender telefone, não falar com o cliente liga uma, duas vezes. Vocês já devem ter passado por isso, na hora que você pediu algo para comer e essa comida começa a atrasar, você tinha uma expectativa dela chegar em 30 minutos, ela não chega em 30 minutos, vai para 40, 50, você liga, a pessoa fala está chegando e não chega, e depois você liga de novo, a pessoa não te atende. Então, eu falo que essa negociação de datas é melhor você olhar para o seu consumidor, e tem alguns sites que estão fazendo isso de forma muito interessante, se eu não me engano, o do Magazine Luiza está fazendo no seu saque, é basicamente o seguinte, você será atendido em até 30 minutos, 40 minutos. Cara, por incrível que pareça, quando você está esperando ser atendido, isso é interessante da gente estar trabalhando. Então, olha só como está conectado. Análise e utilização otimizada de tempos de lead time e tempos de fila de espera. O exemplo que eu acabei de falar para vocês é um exemplo de fila de espera. Eu tenho lá uma fila de espera. O cliente ligou no 0800, tem aquela musiquinha chata pra caramba, que você fica ouvindo e mais, às vezes, anúncios de empresas. E aí vem alguém e fala assim, olha, você será atendido em até 15 minutos. Você fala, pô, o tempo é longo pra caramba, mas pelo menos ela me deu uma expectativa de atendimento, que no caso seria 15 minutos. Pode ser 30 minutos, mas que me dê essa expectativa é melhor ter do que não ter. E em recusa de pedidos que não poderão ser entregues. Não é o caso do atual momento ao qual a nossa economia vive? Não é o caso. A nossa economia vive um momento de crise, então normalmente chegou o pedido, você tem que se virar para entregar. Mas em outros casos, quando a economia vai estar aquecida, a economia é cíclica, ou seja, eu tenho uma queda e num outro momento essa economia tende a ter um crescimento, você tem que recusar às vezes pedidos, né? Porque senão você vai entregar com muito atraso, ou você negocia a data. Então, o plano mestre começa a permitir que você olhe mais especificamente para o chão de fábrica, olhe mais especificamente para o que está acontecendo em tempo real dentro da empresa. Então aqui é um modelinho básico, clássico, que vocês vão encontrar no livro do Correio, mas em outros N livros. Lembram quando eu falei nas aulas anteriores de diferença de demanda dependente e independente? A demanda independente, SKU, caneta. Demanda dependente, tampa. Então, a partir do momento polímero para fazer a tampa, corante para fazer a tampa. Corante e polímero, demandas dependentes. Demanda independente, ela é tratada como um SKU, como uma venda normal. A lapiseira aqui, ela poderia ser uma demanda dependente? Poderia, se eu tivesse uma embalagem que contivesse e você quisesse diferenciar uma caneta preta e duas canetas azuis. Aí ela seria uma demanda dependente da venda do meu conjunto de canetas. Então, vocês podem ir percebendo que a forma como você vai fazer a classificação disso na tua árvore do produto
Vai depender muito da forma como você queira realizar o teu planejamento e controle de produção e organizar a tua empresa. Aqui eu também tenho um outro item chamado pedidos em carteira, ou seja, é uma demanda já confirmada, é um pedido que já foi realizado, eu não estou trabalhando com uma previsão. Aqui estaria olhando o horizonte de tempo que eu tenho para fazer esses itens. Pode ser em dias ou em semanas. Primeira semana, segunda, terceira, quarta, quinta semana. No nosso caso, a gente vai trabalhar com semanas. E eu tenho um estoque projetado, tá? Então, eu tenho aqui, olha que legal. Eu tinha 240 unidades de estoque, tive uma demanda de 200, fiquei com 40 unidades de estoque. No próximo mês, eu produzi 400 mais 40 que eu tinha em estoque, 440 unidades. Menos 200 que eu vendi, 240. Logo, no próximo mês eu não produzo, ou na próxima semana eu não produzo esse SKU. Logo, como eu vendi 200 unidades, eu vou ficar com estoque final de 40 unidades. 40 unidades mais um lote que eu estou produzindo de 400 unidades, vai me dar um estoque, né? 400, ou 40 mais 400, 440, menos 200 que eu vendi, fico com estoque de 240 e assim por diante nos demais períodos. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que eu vou produzir em múltiplos de 400 unidades. Agora começa a unir a outra disciplina. A outra disciplina não, a um outro tópico da nossa disciplina. Como eu estipulo esse lote? Esse lote aqui de 400 pode ser estipulado com um negócio chamado lote econômico de produção, onde você teria que ter a demanda anual do produto, o custo de preparação de máquinas e o custo de manutenção do estoque. Então, teriam algumas informações. Eu também poderia ter aqui uma outra informação. Eu tenho um estoque de segurança que seria de 200 unidades. Então, aqui eu não poderia não produzir nada. Eu teria que produzir, se eu quisesse produzir um lote de 400, eu teria que produzir 400 unidades. Se eu produzisse 400 unidades aqui, eu ficaria com um lote com estoque de 240. Só que aqui eu teria que produzir novamente, enfim, você teria um rearranjo, porque você teria um estoque mínimo de 200 unidades. É isso que a gente pode estar trabalhando, então, em termos de estoque de segurança e etc. E a quantidade de informações que você vai inserir dentro do teu planejamento de produção. As principais ações que a gente consegue ter dentro do plano Messi. Percebam a facilidade? Basicamente, eu tenho algumas informações. Eu vou voltar no slide anterior só para falar mais um item com vocês. Eu tenho demanda, eu tenho liberação de ordem de produção no plano mestre, né? Uma programação daquilo que eu quero produzir. Posso ter um tamanho definido através do lote econômico de produção e posso ter um estoque de segurança estipulado. As informações são pequenas, né? São poucas as informações. E eu também tenho, e posso vir a ter, se você quiser, o lead time cadastrado. Ou seja, se eu tivesse um lead time aqui de 1, eu poderia começar a ter que verificar quando que eu iria ter que começar a produzir esse item dentro do meu plano mestre. Mas aqui, basicamente, o que eu tenho de informação eu tenho que produzir, tenho que estar prontas aqui 400 unidades na minha segunda semana. Isso é o que diz o meu plano mestre de produção. A hora que você vem para as principais ações, o que você consegue fazer aqui? Converter ordens planejadas em ordens liberadas. Então, eu monto um planejamento e depois eu dou uma efetivação desse planejamento, fazendo a explosão do meu sistema MRP. Antecipação ou postergação de ordens, então eu consigo verificar com base no estoque que eu tenho e com base na minha demanda se eu posso produzir antes, se eu devo produzir antes ou depois.
cancelamento de ordens, análise do meu estoque, análise de atrasos e aumento ou diminuição de ordens. É isso que você vai estar fazendo no plano mestre. Algumas questões a serem analisadas: verificação da minha demanda. Qual o impacto no planejamento de vendas e operações com essa mudança? Aqui é importante, eu vou voltar no nosso item só para mostrar como que funciona esse modelo do ponto de vista conceitual. Se subentende-se que se você fizer um bom planejamento de vendas e operações, fizer um bom plano de vendas, fizer um bom plano agregado, você roda um bom plano mestre de produção e realiza um bom planejamento das necessidades de materiais. O que eu estou querendo dizer com isso? Que essas etapas normalmente nas empresas são feitas de forma não integrada. Então, o que eu quero dizer? A alteração que você faz numa programação do plano mestre de produção, ela não é revisada pelos softwares, a maioria dos softwares existentes, no planejamento de vendas e operações. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Você libera uma ordem de produção aqui e depois você não volta para alterar como foi construído esse planejamento de vendas e operações. Eu vou tentar ser um pouco mais claro. Imagine um software dentro do sistema Solver, que vocês já devem ter feito o plano de produção agregada. Ele projeta um resultado de produção. Isso no longo prazo, mensalmente. Aí eu teria que inserir dentro desse mesmo sistema, e vocês vão fazer isso com o trabalho, o desdobramento dele dentro do plano mestre. Depois você teria que inserir esse desdobramento dele dentro do teu MRP. E aí, a hora que você toma uma decisão aqui, ou você otimiza tudo em conjunto, só que daí você já teria que desagregar desde o planejamento de vendas e operações até o MRP, o que no longo prazo é inviável, ou a hora que você toma uma decisão aqui no MRP, ele teria que voltar influenciando tudo e voltar revisando tudo. Do ponto de vista computacional, vocês vão perceber que a gente vai rodar um MRP aqui simplesinho e com algum planejamento de capacidade. O Excel para 10 semanas, com 10 produtos, ele já vai travar. Então, o Excel já é uma ferramenta que eu não conseguiria trabalhar nem com 10 semanas e com uma mínima quantidade de componentes. Se você for para o Python ou outra linguagem de programação, você vai ter a mesma uma dificuldade auxiliar, e aí eu estou falando de horas e horas e horas e horas de computadores rodando. A gente analisa alguns artigos internacionais que testam esses modelos interativos, tá? Então a literatura evolui nesse sentido de conseguir montar modelos que sejam mais integrados, mas ainda eu tenho um entrave na velocidade que é a velocidade computacional, a nível de processamento e além da complexidade que do ponto de vista de linguagem de programação, montar um planejamento desse. Então, o que a gente tem são etapas independentes, acho que a palavra correta é essa, estava buscando ela. O planejamento de vendas e operações, ele é independente do plano mestre, que é independente do MRP. A resposta ou a tomada de decisão que vai vindo subsequente não influencia a decisão tomada anteriormente numa outra semana, tá? Então é um pouco disso que eu gostaria de explicar para vocês. Talvez fique um pouco mais claro a hora que vocês rodarem o MRP, que a gente vai fazer isso com planilhas no Excel. Então aqui, só para a gente finalizar a aula, a gente tem aqui que a gente conseguiu fazer a verificação da demanda, a gente pode vir a avaliar o impacto dessa mudança no planejamento de vendas e operações, avalia a capacidade produtiva já de centros de trabalho e etc. Eu consigo avaliar
se existe matéria-prima para suportar a minha alteração e quais são os riscos envolvidos na mudança. Basicamente é isso que o plano mestre de produção faz. Próxima aula teórica a gente vem com o MRP e aí depois a gente já parte para fazer algumas inserções disso dentro de exercícios muito simples dentro do Excel, e aí a hora que a gente junta tudo, vocês têm uma noção de como funciona o PCP de uma empresa trabalhando com essa metodologia. Ok, pessoal? Obrigado e até a próxima aula.